E com tanta frequência, estamos vendo os embates entre o governo e também o Congresso Nacional. O Congresso derrubou parte dos vetos do presidente Lula, a lei de licenciamento ambiental. Inclusive, o senador Davi Alcolumbre não perdeu a chance de mandar alguns recados. Repórter Lucas Martins chegando com as últimas informações. Como é que foi essa nova queda de braço nesta quinta-feira? Tudo bem, Lucas? Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Exatamente, Thiago. Muito boa noite para você, para todos que estão na nossa companhia aqui na Jovem Pan News. Mais uma sinalização de que pelo menos o Senado Federal, mais especificamente o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não está satisfeito com o governo. Isso por conta da derrota, aqui com a votação do licenciamento, com a derrubada aí do veto do licenciamento ambiental. Nós que seguimos acompanhando durante todo o dia essa votação que aconteceu no plenário aqui do Congresso Nacional, e temos mais esse contexto aí dessa sinalização com destaque do licenciamento ambiental, com essa queda que foi determinada pelos parlamentares hoje aqui. Na Câmara foram 268 votos para derrubar, 24 vetos e 190 para mantê-los. Já no Senado Federal, o placar foi de 50-18 pela derrubada. A decisão é vista, como a gente acabou de dizer, como uma derrota para o governo, que esperava aí, pelo menos a análise dos parlamentares governistas, era que alguns desses vetos seriam mantidos pela ordem do governo, do executivo, era a expectativa aí do governo. Outros 18 serão colocados em destaques, ou seja, eles serão votados de forma individual, isso porque de acordo com o parecer aí dos parlamentares, precisam de uma análise melhor dessas questões individuais, então foram colocados como destaque. Durante a votação no plenário do Congresso Nacional, o presidente Davi Alcolumbre falou um pouco sobre a importância da votação desses vetos, que coloca em discussão sobre as questões jurídicas do país. Vamos assistir um trecho do que ele disse. Votar esse veto é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento ambiental como um todo, estabilizando o marco legal, dando previsibilidade jurídica e permitindo que o Congresso avance nas demais matérias. E isso não é apenas um detalhe técnico, é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Pois é, Thiago, nós preparamos uma arte com os destaques dos principais vetos que foram derrubados aqui no Congresso Nacional, ou seja, serão estabelecidos a partir de agora novamente, de acordo com a votação dos parlamentares. Por meio, o que ficaram estabelecidos entre os destaques, por meio do licenciamento ambiental por adesão à LAC, as empresas poderão fazer uma autodeclaração de licenciamento ambiental de empreendimentos considerados médio ou baixo risco ambiental, sem a necessidade da supervisão do governo, ou seja, do IBAMA, para fazer essa supervisão desses empreendimentos. Também outro trecho torna desnecessária a análise de lideranças indígenas e quilombolas em áreas de interesse das comunidades quando esses empreendimentos forem nessas áreas. Outro trecho que também é destaque é a respeito do licenciamento ambiental facilitado em terras indígenas não homologadas. Um dos trechos mais polêmicos, inclusive, que são os destaques que foram aí, passaram pela análise dos parlamentares durante o dia de hoje. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes aqui. Eu volto com você, Thiago. Tá certo. Lucas Martins, até daqui a pouquinho. Vou chamar mais uma vez Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Começa por você, Dora. Claro que tem uma questão mais técnica do que representa essa derrubada dos vetos, mas eu quero saber politicamente. É uma das piores derrotas do governo no Congresso ou fragorosamente a pior, talvez? Dora? Não, sempre a gente acha que é pior porque é mais recente, né? Apenas uma das várias demonstrações que estão sendo feitas de que as coisas para o Congresso, para o Palácio do Planalto, andam muito difíceis, né?
dentro do Congresso e não tem o menor sinal de que vão melhorar, a menos que o presidente Lula desça do palanque e desista de fazer, por enquanto, essa disputa com o Congresso e trate de ajeitar a coisa, ou então porque os líderes também estão ali, está só o pobre do Zé Guimarães na Câmara, é o único que tem um diálogo aberto. Lindbergh na Câmara, o presidente rompeu com ele. No Senado, o Jacques Wagner, que é líder do governo, também tem uma situação de atrito com o presidente Davi Alcolumbre. A ministra das Relações Institucionais, que seria encarregada também de tratar desse assunto, porque o cargo dela também é conhecido como de articulação política, também se estranhando com Hugo Mota, presidente da Câmara. E toda hora tem uma declaração bastante atritosa da parte dela. Então, cabe ao governo dar esse passo, porque Davi Alcolumbre e Hugo Mota não vão se mexer para melhorar essa situação, porque o jeito deles, quer dizer, eu acho que pior do que essa de hoje, derrubada de veto, ok, isso estava pautado, é prerrogativa, foi ontem a ausência dos dois na cerimônia de isenção do projeto da lei de isenção do imposto de renda, né? Isso foi muito pior. Então, por isso que eu digo que essa de hoje é só uma das que virão. E de derrota em derrota, o presidente Lula, nessa sua posição de candidato, se ele se mantiver assim, vai construindo uma condição de ingovernabilidade. E isso enfraquece um governo. O parlamento não tem absolutamente nada a perder. Ainda que o executivo tivesse com o que retaliar, cargo, emenda, isso hoje não tem mais validade. Não teria a menor condição, porque o governo é minoria, meu Deus do céu, isso é uma coisa clara. E o clima de campanha eleitoral já está contaminando o humor de todo mundo. E quem começou, quem antecipou a campanha, quem foi? A iniciativa foi do governo, não quer que a oposição vá atrás? Claro que a oposição entra nessa toada. Quem foi que se disse candidato? A oposição ainda não tem candidato, mas o governo já tem. É o presidente Lula, que todo dia mistura as tarefas de presidente com ações de candidato. Então, isso forma um ambiente absolutamente atritoso, porque as pessoas estão em disputa de poder. E aí, com disputa de poder, isso aí é luta, isso é briga, é assim que vai ser. Pode até amenizar temporariamente, mas isso vai ser assim até a eleição do ano que vem. E essa questão ambiental, Denise, antes da COP, bem antes da COP, quando começou a ser discutida no Congresso Nacional, causou uma polêmica enorme. E agora vem a derrubada dos vetos, muito proximamente do fim da COP, né? E, de qualquer forma, mais uma vez, abre esse debate entre o governo e a oposição. Agora, de qualquer modo, eu acho que já havia essa previsão mesmo de uma derrubada dos vetos pós a realização da COP. A COP foi meio que uma trégua, porque o Brasil era presidente, a sede da COP era aqui no Brasil. Agora, o governo também saiu derrotado em relação às propostas que apresentou na própria COP 30, que era aquela tentativa de definir um mapa de ações. Isso esbarrou em uma série de problemas. Foi excluída, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis. Isso não entrou na pauta, desagradou muitos ambientalistas e já se imaginava que o Congresso pudesse mesmo tomar medidas para liberar o licenciamento ambiental. O Alcolumbre fala que é para melhorar a legislação, mas você aumenta muito o grau de vulnerabilidade e vai contra as ações de defesa do clima, de combate ao aquecimento global. Então, é uma derrota que pode ser uma derrota política, mas tem efeitos práticos em termos de controle das condições climáticas, das propostas climáticas do país e efeitos na prática. Esse autolicenciamento que se poderá permitir quando não houver supostamente um risco maior ambiental, essa liberdade que se dá para os estados, a questão de projetos que deveriam ser feitos pelo governo, e não foi a única derrota de hoje. Nós ainda vamos tratar disso, não foi apenas na área ambiental, mas também em relação
relação à renegociação das dívidas dos estados. A situação ficou bem mais fácil para os estados, usando inclusive um fundo que foi criado para equilibrar a situação financeira dos vários entes diante da reforma tributária. Foi uma cobrança feita pelos estados, agora esse fundo, mais à frente, poderá ser utilizado para abatimento da dívida, que é uma situação crônica dos estados aqui do Brasil, pelo menos de uma parcela importante desses estados. Então foram duas derrotas relevantes para o governo no mesmo dia. E só para fechar, Tiago, chama a atenção o fato de Lula sempre ser conhecido como um grande articulador, como ocorreu em mandatos anteriores, e desta vez, desde o início, houve vaciladas. Depois ele conseguiu uma articulação que permitiu, inclusive, a aprovação de várias matérias na área tributária, reforço de receita. Ele já conseguiu de início aquela medida que liberou muito do orçamento e contribuiu para uma piora aí da perspectiva fiscal, mas ele deixou de lado aquela experiência toda que ele tinha como articulador e agora, como a Dora citou, ele tem tratado desse assunto como já estando em campanha.